Ellen G. White diz na página 252 do livro Grande Conflito: pessoas antes entusiasmadas com a verdade usam, olha que coisa interessante, usam seus talentos e sua capacidade de oratória para desencaminhar outros. Transformaram-se nos mais amargos inimigos dos fiéis, que costumavam ser os seus amigos de fé. Esses apóstatas são agentes eficazes de Satanás para deturpar e acusar os guardadores do sábado e incitar as autoridades contra eles. É interessante que, quando ela pinta o quadro, ao mesmo tempo que apresenta a glória do Senhor na vida das pessoas que estarão completamente alicerçadas na verdade, ela também aqui apresenta que haverá um grupo de pessoas que estará se apostatando completamente. E interessante que nós percebemos uma coisa: é muito, muito difícil você pregar o evangelho para uma pessoa que é capaz, que é inteligente e que resista a esse evangelho, e obviamente a gente sempre vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Agora, imagine quando essa pessoa sai das nossas fileiras. Então, nós vamos ter uma situação tão sensível, tão difícil, que pessoas capazes e preparadas do nosso meio irão sair. E quando essas pessoas abandonarem essa fé, e aqui diz que essas pessoas são instrumentos eficazes nas mãos de Satanás, a gente vai ter que saber lidar com essas pessoas, e é interessante que a maneira que nós possamos lidar é sempre com duas colunas, ou seja, com a verdade e com o amor, como diz Paulo no livro de Efésios. Agora, um outro ponto interessante que a autora destaca é que em períodos diferentes da história, tem se destacado por alguma verdade especial. Agora, note a continuação desse pensamento. Cada período da história se destaca uma verdade especial. Mas veja o que ela diz: toda verdade nova enfrentou sua oposição. Então, isso quer dizer que nós temos a verdade presente para cada século, para cada época, para cada era, mas naquele contexto em que as pessoas apresentavam essa verdade, elas também tinham oposições. Vamos rever. Estou lembrado de Noé. Noé, a verdade presente, qual era? A terra vai ser destruída como um dilúvio. Entre na arca, se arrependam, se entreguem. E automaticamente nós vamos ver aqui uma oposição que durou anos, décadas, décadas. Logo depois nós vamos encontrar João Batista, e ele anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Automaticamente as pessoas o perseguem. Nós vamos ver, por exemplo, Herodes, que persegue João Batista, e uma dança extremamente sensual de um dos parentes próximos desse homem. A cabeça de João Batista, ela é arrancada do seu corpo simplesmente porque ele se sentia ameaçado pelo casamento ilícito que ele estava tendo. Sem falar dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes. Quando você vai para a reforma protestante, embora a reforma, claro, não foi completa, mas foi verdade presente para aquela época, a justificação pela fé, a Bíblia somente, a glória de Deus somente, também houve muita resistência ao trabalho de Lutero, e ele disse que se não fosse a presença de Deus, jamais teria prosseguido na reforma. Quando nós olhamos para a verdade presente de 1844, de que Jesus Cristo ele entrou no santuário celestial depois das 2.300 tais de manhãs. Muitas pessoas também resistiram a essa mensagem e automaticamente muitos adventistas foram considerados pessoas que não tinham compromisso com a Bíblia, porque ficavam marcando data para a volta de Jesus Cristo, pessoas que eram completamente desorientadas daquilo que muitos evangélicos pregavam naquela época, porque dizia que a terra era o santuário, porque acreditavam no dom profético, porque acreditavam também que a Bíblia não pregava a mortalidade da alma, não pregava também que a alma que era mortal, não imortal, que também pregava a reforma de saúde. Enfim, a nossa identidade da igreja, da verdade presente, sofreu muito, muito. E quando nós olhamos que a defesa da verdade ela sempre precisa estar alicerçada na própria verdade, que é a palavra de Deus, mas aqueles que pregam a verdade precisam também ter muita resistência. E quando Jesus permanecer como nosso intercessor, olha o que ela fala: no santuário celestial, os governantes e o povo sentirão a influência limitadora do Espírito Santo. A oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo faça sua obra. Ou seja, apesar das perseguições,
apesar da resistência, apesar da influência de governantes, ou seja, da igreja e do Estado, que estão unidos nos últimos dias para impedir que o evangelho seja pregado, Cristo, no seu santuário, estará trabalhando a favor daqueles que, em meio à perseguição, em meio à resistência, têm uma obsessão, têm uma paixão na sua vida. E que paixão é essa? Que obsessão é essa? Pregar o evangelho até o último minuto, até o último dia, com uma resistência que só pode ser compartilhada pela pessoa do Espírito Santo. Os últimos dias que nós vamos enfrentar não serão dias fáceis, mas nós temos absoluta certeza que o Senhor, sua vontade e as suas promessas prevalecerão nesses últimos dias. Deus não se esqueceu da sua igreja, Deus não se esqueceu de você. Portanto, se a mensagem ela é tão importante para os últimos momentos da história da humanidade, eu preciso vivê-la hoje, eu preciso compartilhá-la hoje, eu preciso ter uma experiência profunda com Deus hoje. Outra citação que me chama muito a atenção, e essa citação diz o seguinte: olha só, o anjo que se une ao terceiro, o anjo que se une ao terceiro iluminará toda a terra com sua glória. E o que é que significa isso? Lembre-se que Apocalipse 18 está conectado com Atos capítulo número 2 e 3. A obra, será semelhante à que aconteceu no dia do Pentecostes, ou seja, o que está acontecendo aqui, para dar base bíblica, no capítulo número 18, é uma repetição do Pentecostes, de Atos capítulo número 2. Deus fez cair a chuva temporã no início do evangelho, a fim de fazer a preciosa semente brotar. De igual maneira, derramará a chuva serôdia no fim com o objetivo de amadurecer a colheita. Eu queria dizer algo para vocês aqui, digo com muita serenidade. É verdade, meus amigos, que os últimos dias serão dias difíceis. É verdade que nós vamos ter, assim, desafios extraordinários. É verdade que nós vamos ver uma oposição que se levanta de forma muito maior do que nós podemos traçar hoje nas nossas especulações do presente. Mas tenha certeza de uma coisa: nunca, nunca as promessas de Deus foram menores do que as dificuldades, as provações, as perseguições, nunca foram menores do que as ameaças. Isso quer dizer uma coisa: nós vamos passar por tempos difíceis, mas as promessas estão garantidas até ao final. Nós vamos ter momentos difíceis, mas as promessas estão garantidas até o final. Deus não abandonou aqueles que dependem dele por completo. E aqui o texto está dizendo que quando você toma Atos 2 e Apocalipse 18, ali nós temos a chuva temporã e depois nós temos a chuva serôdia. Ou seja, nos maiores desafios que a igreja tem, existe suficiente graça para acompanhar aqueles que confiam nas promessas de Deus até o final. Portanto, não olhe o horizonte somente com desespero, com perseguição, com uma espécie de medo, porque a gente tem a absoluta certeza de que as evidências das ações de Deus no passado nos asseguram de que nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para o tempo do fim, e a igreja, a verdade, a palavra prevalecerá, porque a palavra final não será daqueles que perseguem ou daqueles que resistem à verdade. E existe algo mais. Se prepare, amigos. Se prepare. Porque mesmo com oposições e com perseguição, a gente vai ver muita, mas muita gente entrando nessa igreja. Eu acredito nisso, de classes diferentes, de lugares diferentes, de experiências religiosas diferentes, mas adentrando e crendo na palavra de Deus de uma forma muito distinta, de uma forma muito especial. Agora, não se esqueça de uma coisa: a nossa habilidade em pregar não é o requisito mais importante para levar a mensagem de uma forma convincente. Não é a minha capacidade, não é a minha experiência, não são os meus anos de ministério. É a completa confiança de que essa obra pertence a Deus e ao Espírito Santo, que vai nos usar com nossas diferentes habilidades, com nossos diferentes meios, com as nossas diferentes oportunidades, mas ele vai nos usar. Algo que me chama também a atenção dentro desse estudo de hoje, e é muito inspirador ler, é o seguinte:
A grande obra do Evangelho, diz ela, não terminará com menor demonstração do poder de Deus do que no seu princípio. Isso quer dizer que nós temos garantia de que se a escala do pecado, da resistência, das ilusões humanas, da resistência humana, da promiscuidade humana, será muito elevada antes da volta de Cristo, aqui se está dizendo que nós não vamos concluir essa obra com uma demonstração de poder inferior àquela que houve no Pentecostes. E também diz mais, servos de Deus. Interessante que me faz pensar na construção dessa frase, ela diz o seguinte, servos de Deus. Ou seja, não são pessoas que vivem independentes, não são pessoas que vivem de suas próprias opiniões, não são pessoas que vivem pensando na sua trajetória espiritual, colocando-se em primeiro lugar e vivendo uma vida cristã completamente superficial. Não, não, aqui está dizendo, servos de Deus. Servos de Deus. Pessoas que submetem sua vontade, seus pensamentos, seus desejos ao próprio Deus. Ela continua, com o rosto brilhará em santa devoção. Correrão de um lugar para o outro, a fim de espalhar a mensagem do céu. E como consequência, milagres acontecerão e doentes serão curados. Quando você toma essa frase, aqui diz assim, servos, rosto, correrão e milagres. Aquilo que Cristo fez em nossa alma precisa estar refletido em nosso rosto. Se Ele te deu graça, reflita isso no seu rosto. Se Deus te deu paz, reflita isso em sua vida. Permita que Deus reflita isso em sua vida. Se Deus te deu alegria, deu um novo recomeço, reflita isso em sua vida. Mas aqui diz que a devoção, amigos, não deixa ninguém de braços cruzados. Aqui diz que os servos de Deus correrão. Você sabe o que significa isso? Quem está em Cristo, quem ora, quem busca o batismo diário do Espírito Santo, quem estuda a Bíblia, quem canta, quem faz culto, quem estuda a lição da escola sabatina, não fica de braços cruzados. Assume o compromisso. Assume diante de si, diante das pessoas, o propósito de compartilhar aquilo que essas pessoas acreditam. E quando nós temos devoção, colocamos os pés na missão que Deus colocou diante de nós, se prepare porque Deus faz grandes milagres. Deus espera de nós duas coisas, irmãos. A nossa devoção e a nossa disposição. Deus não espera de nós uma disposição sem devoção. E nem espera de nós uma devoção sem disposição. Eu quero concluir dizendo para vocês que talvez a gente não precise esperar grandes coisas para viver isso hoje. Eu digo assim para os meus colegas pastores, sabe? Se você orar e acreditar na sua oração, você pode ter certeza que Deus vai colocar a gente na sua vida. Pode ter certeza. Não importa se você é aposentado, não importa se você tem igreja grande, igreja pequena, não importa. A sua devoção, ela tem que transbordar para uma disposição em compartilhar o evangelho. E Deus vai colocar pessoas em sua vida. Deus faz pessoas que estão em devoção encontrar pessoas que precisam escutar. Deus é especialista nisso. Deus é especialista em fazer com que pessoas se encontrem. Eu estou dando estudo bíblico para um casal de advogados aqui em Brasília. Uma experiência rápida. Esse casal entrou na internet para tentar encontrar alguém para estudar a Bíblia. E não encontrou. E aí, então, essa pessoa entrou em contato com alguém nos Estados Unidos, dizendo, olha, eu queria saber quem é aqui um adventista que possa dar estudo bíblico para mim pessoalmente. Pessoalmente. E ela pediu, olha, eu queria encontrar um adventista para dar estudo bíblico, porque eu estou interessado, a minha esposa também. E essa pessoa disse, onde é que você mora? Ah, eu moro aqui próximo de uma região que é o Parkway, em Brasília.
E essa pessoa disse assim: você sabia que perto da sua casa mora o doutor Luigi, que trabalha na divisão? Perto da sua casa. O Luigi começou a estudar a Bíblia, depois me chamou, e todos os domingos a gente está estudando a Bíblia. Já estudamos 3 domingos sobre o sábado, e é muito bonito olhar para os olhos dessas pessoas e ver que Deus, quando você tem devoção, Deus coloca no seu coração disposição, e Ele faz com que você encontre com pessoas para você compartilhar o Evangelho. O Evangelho não é algo para que a gente entesoure no coração apenas, é um tesouro que a gente tem que compartilhar com convicção e com certeza. Queria compartilhar com vocês uns dias muito especiais que Deus me proporcionou, e esses dias me marcaram muito. Há mais ou menos 20 dias atrás, eu estive nesse lugar aí. Aí está o rio. É o rio Mutuca. Lá em cima, está uma igreja. Atrás dessa igreja está um galpão que cabem quase 6.000 pessoas. E onde os irmãos ali da região do rio Mutuca, no Amazonas, fazem a Campal, que no ano que vem vai fazer 40 anos. Esses irmãos estão aí, ó. Eu tirei durante a semana, mas é assim que eles chegam na igreja. Eles sobem porque o rio está muito baixo. Então eu estive nesse lugar, depois eu fui para o Mutuquinha. Aqui está uma família que a gente visitou, e como foi agradável estar ali com o povo, sabe? Sentar ali na casa deles, abrir a Bíblia, como foi agradável, sabe? Peguei uma balsa, 1 hora, um carro, 1 hora e meia, 20 minutos de lancha, e todos os dias visitando, abrindo a Bíblia. Aí você vê esse casal que vai ser batizado agora, na próxima semana, se Deus quiser. E todas as noites, esse é o povo aí, meus irmãos. Todas as noites. Tá vendo aqui essas colunas aqui de ferro? É porque aí vai ser uma igreja. Tá vendo aqui na parte aqui perto do púlpito, aqui embaixo, tipo aqui uma caixinha de madeira? Essa igreja já foi dedicada ao Senhor. E ali no Rio Mutuca, no Mutuquinha, nós já temos a igreja adventista do sétimo dia. Ver essas pessoas alegres, se entregando. Essa senhora que está aqui, em frente ao púlpito, todos os dias vinha com suas 2 filhas. Todos os dias. No final, todos os garotos, garotas que foram batizados, era juntamente com seu pai e com sua mãe. Porque Deus não quer fazer uma obra limitada. Olha o que diz o seguinte, ó, última frase. A mensagem terá sucesso não tanto por causa de argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. A despeito das forças aliadas contra a verdade, um grande número vai se posicionar ao lado do Senhor. Só que isso, amigos, que vai acontecer lá no futuro, a gente precisa ver agora. Aquilo que a gente vai ver em uma escala enorme antes de que Cristo voltar, a gente precisa enxergar agora. Nós temos que ter uma devoção tão concreta e uma disposição tão sólida, e Deus colocando pessoas para cruzar a nossa vida, que a gente olhe para as pessoas transformadas e a gente saiba de uma coisa: é Ele que está fazendo essa obra de uma forma muito mais relevante do que o nosso preparo, do que a nossa experiência de anos de igreja. E aqui eu quero falar para você. O pastor Demóstenes dizia o seguinte: mesmo que você tenha tantos anos de igreja, nunca deixe que as coisas mais simples da sua vida deixem de tocar seu coração. Ou seja, precisa ainda tocar seu coração em sua vida. Mesmo que você pregue o evangelho, faça isso sempre como se fosse a primeira vez. E você pode dizer o seguinte, pastor Lucas, como é que a gente pode manter acesa essa chama do evangelismo, de compartilhar o evangelho, de ter essa convicção o tempo todo? Quando nós estamos em dependência dele, o nosso primeiro amor nunca vai acabar. Não existe, irmãos, um primeiro amor e depois formalismo, superficialidade, indiferença. Não existe isso na Bíblia. O que existe aqui, quando você tem esse primeiro amor, ele só cresce. Porque o melhor da vida cristã
Não é o que eu tive no passado, não. Não. O melhor da vida cristã é o que eu tive no passado, as boas lembranças, é o que eu tenho hoje e o que eu terei até que ele volte. Porque a vida cristã é um crescente. Há sempre novas descobertas e novas experiências. E quando eu tenho novas descobertas, novas experiências e compartilho com as pessoas, eu vejo um milagre. Que Deus te abençoe nesse dia. E pela graça de Deus, a gente enxergue que Deus ele vai guiar de uma forma poderosa aqueles que dependem dele nos últimos dias. Mas aquilo que eu vou ver no macro, daqui a pouco, eu preciso ver no micro, na minha própria realidade, no meu próprio cotidiano. Que Deus abençoe você, que essa sala querida e especial seja cheia de pessoas que têm devoção e têm disposição. Que muitos milagres a gente possa enxergar aqui daquilo que Cristo fez em nós, mas também daquilo que Cristo faz através de nós. Deus quer mãos, sabe? Deus quer essas mãos. Deus quer pés. Ele quer os seus pés. Deus quer boca. Deus quer sua boca. Mas tudo é dele quando o coração pertence a ele. Que Deus te